Mais nada, hoje, sábado, teve jogo do Wolverhampton contra o Tottenham. João Gomes, cria das categorias de base do Flamengo, voou em campo. E não voou só na parte defensiva, não. Ele fez 2 gols, é isso mesmo, o volante João Gomes fez 2 gols e deu a vitória ao Wolverhampton em cima do Tottenham. Eu, particularmente, eu fico extremamente feliz em ver o João Gomes brilhando na Premier League. Sempre foi o sonho dele. Eu tive a oportunidade de conhecer a família dele, de conhecer a mãe dele, de entrevistar a mãe dele, conhecer mais a fundo a história de vida do João Gomes. Para quem não sabe, o João Gomes tem uma tatuagem, que é uma imagem dele, criança, junto com o avô, no ponto de ônibus, que eles pegavam ônibus todo santo dia para o João Gomes ir treinar lá na Gávea. Isso, criança, época de futsal. Hoje, eu fico até arrepiado, ó, só de lembrar. Hoje, o cara está brilhando na Premier League, algo que ele sempre sonhou. Vocês vão se recordar que quando o Flamengo estava vendendo ele para o Wolverhampton, o Lyon, através do John Textor, fez de tudo para contratar o cara. E o cara bateu na mesa e falou, não, eu vou para o Wolverhampton, primeiro que eu já dei minha palavra, e segundo que é meu sonho, jogar uma Premier League. E hoje, o João Gomes, o garoto João Gomes, cria das categorias de base do Flamengo, está voando na Premier League. Parabéns, João Gomes. Você merece isso e muito mais. Além do mais, o cara vai ser pai. Que momento vive o João Gomes? Eu fico extremamente feliz em ver a alegria do João Gomes. E teve também Rodrigo Muniz voando, fazendo gol com a camisa do Fulham. Tem o Paquetá, que também está indo muito bem na Premier League. Então, vários garotos, crias da categoria de base do Flamengo, estão brilhando lá na Premier League. Assim seja, isso mostra a força do Flamengo na hora de formar grandes jogadores. Falando sobre o Flamengo, o lateral esquerdo Vinha se apresentou ao Flamengo novamente, depois de viajar à Itália, acompanhar o nascimento da filha. Ele retornou ao Flamengo, se reapresentou nessa sexta-feira e deve fazer a sua estreia na terça contra o Boa Vista, jogo 9h30 da noite no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi retirado do último jogo, vocês vão se recordar disso, por conta ali de regulamento. O Flamengo não quis correr o risco, tirou, ele viajou para a Itália, se reapresentou, treina sexta, treina sábado, treina domingo, treina segunda, na terça ele pode ficar à disposição do técnico Tite. Galera, vamos falar de mercado da bola agora. É o seguinte, o Bruno Gomes ontem, jogador, volante, estava na seleção pré-olímpica, foi anunciado como novo reforço do Internacional nas redes sociais. O Inter vai pagar aí mais de 6 milhões de reais por esse jogador que foi contratado junto ao Coritiba. E aí teve a dúvida, Vene, com esse anúncio do Bruno Gomes, o Inter desistiu do Thiago Maia, porque eles jogam praticamente na mesma posição. E é um questionamento que faz total sentido. E eu fui apurar, a resposta é não, eles não desistiram do Thiago Maia. Pelo contrário, o Kudê sempre pediu a contratação de 2 volantes. Tanto é que vocês vão se recordar que quando o Inter já negociava com o Flamengo a compra do Thiago Maia, o Internacional encaminhou a contratação do volante Fernando, aquele que estava no Sevilha, que em cima da hora desistiu do Internacional e foi jogar no futebol goiano, enfim, ficar perto da família. Então o Inter sempre quis contratar 2 volantes. Contratar agora o Bruno Gomes, e curioso, né? O Bruno Gomes era do Inter, jogou, 6 minutos, foi para o Curitiba e agora o Internacional está contratando ele de novo. Mas, enfim, sobre o Thiago Maia Internacional, a negociação continua, mesmo não podendo ser mais inscrito no Campeonato Gaúcho, mas o Internacional mantém o desejo e tenta a contratação do Thiago Maia. Lembrando que o Flamengo conversa com o Lille sobre divisão de direitos econômicos, então a novela continua. Por falar em novela, tem Léo Ortiz, já a gente vai falar sobre o Léo Ortiz. Mas antes vamos falar sobre Thiaguinho, porque o GE noticiou, depois de recusar a proposta do Leixões de Portugal e do Dinamo Tbilisi da Geórgia, o Flamengo definiu o destino do atacante Thiaguinho. O jogador de 22 anos foi emprestado ao 13 da Paraíba até o dia 30 de maio, ou seja, meses, né? Ele viajou na última sexta-feira para Campina Grande e vai se apresentar domingo ao novo clube, onde irá disputar a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano nos próximos 3 meses. Contratado como uma aposta no fim de 2019, quando tinha 18 anos, Thiaguinho foi comprado junto ao Náutico por cerca de 7 milhões de reais, por 70% de direitos econômicos. Mas
enfim, acabou não engrenando. Inclusive, galera, eu quero falar sobre essa negociação. Toda vez que alguém me pergunta assim, Vene, a diretoria do Flamengo negocia muito bem, concordo. Inclusive, a gente trouxe no último vídeo a negociação envolvendo o Mateuzinho. Um baita negócio. A diretoria do Flamengo deu aula. Mas se tem um erro dessa diretoria, foi a contratação desse jogador chamado Thiaguinho. Cara, o Flamengo tratou a contratação desse jogador como se fosse, assim, algo muito bom. Na época, joia, vai voar com a camisa do Flamengo. E nunca se firmou. E nunca se firmou graças a ele, que não teve cabeça na ocasião, um jogador que veio para o Flamengo, depois foi emprestado novamente para o Náutico, e nunca soube lidar muito bem com a mudança drástica na carreira. Você sair do Náutico e ir para o Flamengo com status de promessa, contratação cara e tal, ele não soube lidar. Ainda bem que agora, pelo que eu sei, ele botou a cabeça no lugar, está tentando correr atrás. Talvez seja tarde, tanto é que ele está indo atuar pelo 13 da Paraíba, com todo o respeito ao 13 da Paraíba. Mas hoje é um clube muito abaixo do futebol brasileiro. E outra, o Flamengo tem contrato com ele até dezembro desse ano. Emprestou até maio. Se ele render, eu tenho certeza que o Flamengo vai negociar uma divisão de direitos econômicos. A estratégia do Flamengo é muito clara nesses casos. É manter direitos econômicos para faturar uma grana futuramente, como aconteceu com o zagueiro Otávio, que saiu de um clube português, foi comprado pelo Porto. Aí o Flamengo vai ganhar 16 milhões de reais assim, do nada. E muita gente pergunta, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Desse tipo de negociação. Para finalizar nosso vídeo, hoje o Red Bull Bragantino jogou contra o São Paulo, Léo Ortiz novamente em campo e novamente fazendo uma boa partida, e após o duelo ele foi questionado sobre a negociação com o Flamengo e disse o seguinte: as pessoas que cuidam da minha carreira sabem exatamente o que eu quero e da maneira que eu quero que seja feito. O clube, no caso o Flamengo, tem interesse, também sabe da minha vontade e espera que as coisas possam acontecer. Fecha aspas. Gente, na boa, ele praticamente diz, implora, eu quero ir para o Flamengo. E o Red Bull Bragantino não libera. Mas o jogador está sendo extremamente profissional. Ele não só entra em campo, mas como ele atua muito bem. Ele está jogando muito bem. Eu vi esse jogo do Red Bull Bragantino contra o São Paulo. Ele fez uma boa partida. É muito bom jogador. Justifica essa paciência toda que o Flamengo está tendo? Sim, justifica, sabe? Porque o Flamengo não precisa ter pressa para contratar no primeiro semestre. Repito, qual é o foco do Flamengo no primeiro semestre? Ganhar o Campeonato Carioca, iniciar bem a Libertadores da América. Fora isso, não tem mais nada. E com o elenco atual, o Flamengo consegue muito bem brigar pelo título do Campeonato Carioca e iniciar muito bem a fase de grupos da Libertadores. Mas o Léo Ortiz, ele novamente implora para deixar o Red Bull Bragantino e ser vendido ao Flamengo. Eu, no lugar dele, eu queria fazer o mesmo. Ele tem 27 anos, é a oportunidade dele. Para a Europa, dificilmente vai para um primeiro clube do alto escalão ali. Não vai. E o Flamengo, quando você joga no Flamengo, é diferente, gente. A visibilidade é diferente. Você tem a oportunidade de ganhar títulos toda temporada. Você, querendo ou não, vai jogar para a maior torcida do Brasil. Então, é diferente. O salário dele vai ser maior, o contrato dele vai ser longo. Então, justifica o desejo do Léo Ortiz e justifica também a paciência que o Flamengo está tendo nessa negociação, nessa novela. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Um beijo, um forte abraço e fui!